Sinais proféticos do tempo do fim. Eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque eu creio que é crucial para que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Qual é a finalidade dos sinais? Para que servem os sinais, tanto na natureza quanto na sociedade? Por que Deus permite que esses sinais aconteçam, terremotos, guerras, rumores de guerras? Qual é a finalidade? Querido, a finalidade dos sinais proféticos de Deus os sinais são indicadores. Amém? Os sinais proféticos de Deus são indicadores que apontam para o grande evento da segunda vinda de Cristo. Então, os sinais proféticos, as coisas que estão acontecendo na natureza e no homem, esses abalos que estão acontecendo, não são o foco. O foco principal é para o que esses sinais proféticos de Deus estão apontando. E esses sinais proféticos de Deus apontam para para a eminência, a segunda vinda de Cristo. E se eu e você, se nós não estivermos atentos aos indicadores, aos alertas de Deus que apontam para este evento, como eu e você nós estaremos preparados para este grande evento? Como que eu posso falar que estou esperando Jesus se eu não estou alerta, atento aos indicadores que apontam para a proximidade da segunda vinda de Cristo? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas hoje ignoram os sinais, falam que não são importantes, que essas coisas sempre aconteceram, terremoto, tsunami, guerra, sempre aconteceram, que isso sempre vai acontecer, então isso não é algo que devemos nos atentar, porque sempre aconteceu. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus fala com a humanidade através da sua criação. Romanos capítulo 8, versículo 22, eu vou ler com vocês, fala assim, ó, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23 fala que toda a criação, tudo que Deus criou, o homem, a natureza, ela está gemendo como uma mulher que está para dar à luz. Como uma mulher se prepara para o parto. O início da contração da mulher, do início da gravidez, as dores, as contrações que ela sente do início são as mesmas que ela sente no final. A única diferença das dores que ela sente no final, das dores que ela sente no início, é que as dores que ela sente no final, quando ela está para dar à luz, são mais intensas, são mais desesperadoras, são mais frequentes, porque ela está na proximidade. Assim também tudo que está acontecendo no mundo hoje, que o Senhor falou no sermão profético de Mateus 24. São os sinais, são as dores de parto. Elas sempre aconteceram, terremotos, tsunami, essas coisas sempre aconteceram. A diferença é que a intensidade, a frequência que está acontecendo nos nossos dias são muito maiores do que aconteceu nos dias anteriores. Assim como uma mulher que está para dar à luz. Eu tive uma filha faz poucos dias, eu sei o que é isso, as dores que a minha esposa teve no início, as dores que ela teve quando ela estava para gerar a nossa filha. Ali, em cima da maca, ela dava gritos de dores para gerar a criança. Era algo desesperador. E o que nós estamos vendo hoje, querido, na humanidade? As coisas que estão acontecendo hoje são gritantes, são desesperadoras, escândalos, guerras, rumores de guerras, inversão de valores, imoralidades, coisas que se nós, como seres humanos normais, duvidamos que outro ser humano seja capaz de fazer. Os abalos, terremotos na natureza são de grandes escalas e proporção e continuarão. Como podemos falar que isso vai demorar muito tempo para voltar? Então, queridos, os sinais proféticos de Deus são indicadores. Eles não são o foco, mas eles apontam para o foco.
São comuns uma mulher que está para dar à luz, sempre aconteceram, mas no fim são mais intensos, como está acontecendo agora em nossos dias. E se não estivermos atentos para isso, eu e você podemos ser pegos de surpresa. Eu falei no vídeo anterior falando sobre o eclipse solar que vai acontecer no dia 8. E é uma forma de Deus falar comigo e com você. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 14, o Senhor fala que o Senhor criou os grandes luminares para fazer separação entre dia e noite. E não só para fazer separação entre dia e noite, mas para sinais e tempos determinados em dias e anos. Gênesis 1, versículo 14, leia lá. Para sinais e tempos determinados. Então Deus criou os grandes luminares, tanto o Sol quanto a Lua, para falar com a humanidade através deles. Por isso que eu creio que tudo que está acontecendo, tanto o eclipse que vai acontecer no dia 8, quanto tudo que está envolvendo o movimento da natureza, é Deus gritando e falando comigo e com você. Eu estou voltando. Lucas capítulo 21 e versículo 25, olha só o que diz lá. Lucas 21 e versículo 25. E haverá sinais do sol, na onde? Haverá sinais no sol, sinais na lua e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Está falando de tsunamis. Então Deus está falando, olha, haverá sinais na onde? No sol, na lua, nas estrelas, na terra e no mar. E aqui está falando do contexto da volta de Cristo. Então, os sinais proféticos de Deus que estão acontecendo no sol, na lua, nas estrelas, na terra, no mar, estão apontando para a iminência do retorno de Cristo. E Deus está bradando e falando com toda a humanidade, porque toda a criação geme, está sofrendo dores de parto para que haja o nascimento da criança, e o nascimento da criança é a volta do Senhor Jesus. E por isso nós vemos hoje um grande esforço dos falsos profetas, dos profetas do Evangelho light, pregando o Evangelho, falando que Jesus não vai voltar, que quem prega sobre isso é profeta do caos, é que não quer viver a vida, que não quer saber, que nós temos que ouvir, que nós temos que prosperar, que nós temos que ganhar, que temos que conquistar, que temos que ser abençoados, prósperos sempre, não podemos padecer nada. Querido, isso é uma mentira. Deus quer que eu prospere? Quer. Deus quer que eu seja uma bênção? Quer. Mas Deus quer que eu entenda que a minha vida, que a minha casa não é aqui, mas é na eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo consiste somente nesta vida, eu e você, como filhos de Deus, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que os mais miseráveis? Porque eu e você conhecemos a Deus, conhecemos a palavra e buscamos esse Deus eterno, poderoso, somente para satisfazer o nosso momento. Amém, querido? Medite essa palavra, que deixar essa palavra no seu coração. Sinais proféticos de Deus, os sinais proféticos do tempo do fim. Para que servem? São indicadores que apontam para o grande evento da segunda vinda de Cristo. Os sinais não são o foco. O foco é para o que os sinais estão apontando. E os sinais estão apontando para o iminente retorno de Cristo. E se eu e você não estivermos atentos ou estivermos alienados a isso, nós podemos ser pegos de surpresa. Se nós não estivermos atentos aos indicadores, aquilo que está acontecendo no mundo, na natureza, na sociedade, não estivermos ligados a isso, nós podemos ser pegos de surpresa, vivendo a vida como as pessoas que estavam nos dias de Noé e nos dias de Ló, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, comprando e vendendo, construindo, edificando, e não perceberam. Não perceberam quando o dilúvio veio, quando fogo e enxofre desceu do céu e consumiu Sodoma e Gomorra. Que eu e você, que nós possamos estar alertas, despertos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder, se inscreva no meu canal. Eu vou continuar falando sobre isso, porque eu creio que é de extrema importância, pela ignorância bíblica que nós estamos vendo no meio da igreja acerca do tema da volta de Cristo, dos últimos dias da escatologia.
acerca de uma compreensão sobre o que Deus, o que o Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Querido, eu creio piamente que nós não estamos apenas vivendo nos últimos dias, mas no fim dos últimos dias. O apóstolo João, capítulo 1, versículo 18, ele fala: filhinhos, é já a última hora. Se João estivesse hoje, há 2000 anos atrás ele falou isso, se ele estivesse hoje em nossos dias em carne, eu creio que ele falaria assim: filhinhos, é o último segundo do último minuto, da última hora. Acordem, se preparem, arrume as suas vestes, prepare as suas malas, porque chegou a hora de partirmos para a eternidade com o nosso Jesus. Deus o abençoe. Fique na paz.